Olá, olá, tudo bom com você que está aí do outro lado? Bora lá! Essa aula que a gente vai falar também é sobre Day Trade para iniciantes, é a aula sobre edição de estratégia. Eu já tinha gravado essa aula, já era para ter subido, mas o arquivo corrompeu. Então vamos de novo, gravo tudo de novo, porque é uma coisa muito importante, é uma coisa que facilita bastante na hora de você operar. Deixa eu colocar aqui só como o índice para facilitar a nossa vida. Então, o que é estratégia? O que é ordem oco? O que significa? Por que isso é importante de eu saber? Aqui a gente tem o índice, agora são 28/4, 2h14 da tarde. E aqui o ativo está se movimentando. Vamos lá. Teve umas barrinhas aqui vermelhas, vou fingir que eu vou fazer uma venda, certo? Barrinhas vermelhas, vou fazer uma venda. Basicamente, isso não tem nenhum outra informação por trás disso. Para eu fazer a minha venda, aqui é a minha estratégia. Quando você abre sua plataforma, basicamente, a sua estratégia vai estar assim, ó. Aqui na parte de estratégia, ela vai estar aqui assim, ó. Nenhuma. Ou seja, não tem nenhuma estratégia que você configurou. Para você colocar suas ordens de compra e venda, o que você tem que fazer? Você tem que apertar ou colocar aqui, por exemplo, comprar, vender a mercado. Vou colocar aqui vender a mercado, que ela entra a ordem exatamente no ponto que está lá. E você vê que o ativo está se movimentando e aqui na parte esquerda tem o seu resultado, certo? Perfeito. Para você fazer uma operação com um pouco mais de objetivo, você precisa colocar o seu stop, que é uma ordem contrária. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui com o meu shift, aperto o meu shift do teclado, arrasto aqui o meu mouse e vou colocar aqui em cima. Eu fiz uma ordem, calma lá. Fiz uma ordem de venda, vou colocar uma ordem contrária, que é o meu stop, aqui, tá vendo que ele aparece compra stop, e eu vou colocar uma ordem no meu alvo. Então, por exemplo, aqui tem 300 pontos de stop, eu quero pelo menos 300 pontos aí de alvo, que é pelo menos 1 para 1, beleza? Então, fiz, coloquei primeiramente aqui a minha ordem de venda, posicionei o meu stop e aqui eu coloquei o meu alvo. Então, o meu objetivo é que o ativo ele saia daqui e se movimente até aqui e eu vou ganhar dinheiro com essa movimentação aqui. Se der errado a minha leitura, o ativo não se mover para baixo, se o ativo vier aqui para cima, quando ele atingir este ponto aqui em cima, quer dizer que a minha leitura está errada, quer dizer que a partir daquele ponto, a minha leitura de venda do ativo para de fazer sentido, então minha operação é encerrada com perda, tá? Então, aqui, se ele atingir aqui, eu perco dinheiro, se ele atingir aqui embaixo, eu ganho dinheiro. Basicamente é isso. Então, eu tive que fazer 3 ordens, tive que fazer 3 processos ali. Mesma coisa se eu tivesse, vou colocar aqui zerar, tá? Cancelar ordens e zerar. Se eu tivesse feito uma venda, quer dizer, uma compra, coloquei aqui uma compra. Mesma coisa, aqui tá a minha compra, aperto o Alt do teclado, vou colocar aqui a minha venda aqui pertinho, 150 pontos, e eu vou colocar o meu alvo aqui em cima também, apertando o Shift e clicando, 150 pontos. Então, aqui seria o meu alvo. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero que aconteça? Eu quero que o ativo saia desse ponto aqui e ele venha até aqui em cima. Se ele vier até aqui em cima, eu vou ter ganhado dinheiro. Se o meu ativo acabar se movimentando e vier até aqui para baixo, quer dizer que eu vou perder dinheiro, porque eu fiz uma compra, eu quero que ele valorize, eu quero que o preço dele suba. Beleza? Mesma coisa, tive que colocar 3 ordens ali, a minha ordem de compra, o meu ordem stop e o meu ordem de alvo. As estratégias, elas facilitam a nossa vida. Então, o que significa? Vou cancelar as minhas ordens e zerar. Quando tá aqui, por exemplo, estratégia, 1 para 1, vai, que eu coloquei. O que significa? Quando eu comprar, então, finge eu quero comprar o ativo no ponto que ele está. Eu clico em comprar a mercado, ele já aparece bonitinho a minha ordem de compra, já vem ali o meu stop e já vai ali a minha venda com os valores que eu pré-determinei. Se eu quiser, eu posso modificar esse stop, então eu posso arrastar e deixar ele mais longe, e o meu alvo também eu posso arrastar e deixar ele mais longe.
Mesma coisa se eu colocar uma ordem de venda. Então, coloquei uma ordem de venda, automaticamente já vai ali o meu stop, que eu posso também modificar, e o meu alvo, que também eu posso modificar. Então, isso otimiza o seu tempo na hora de você fazer as suas operações. Então, beleza. Vou mostrar como que a gente faz para editar essa estratégia. Então, quando você abrir sua plataforma, vai estar aqui como nenhuma, você vem nesse maisinho e vem nessa engrenagem aqui na parte direita. Vai abrir isso daqui. Essas aqui são as estratégias que eu tenho. Para criar uma nova estratégia, você clica aqui, ó, nesse maisinho verde. Vou colocar como aula, é o nome da estratégia. Você pode colocar mini índice, mini dólar, scalp, 1 para 1. Você coloca o nome aí que você quiser. Se quiser colocar Joana, também você pode colocar o nome como Joana. Que eu até coloquei, que eu gostei. Então, eu vou colocar como Joana, porque eu achei interessante. É o nome da minha falecida cachorrinha. Ok. Joana, coloco aqui esse nome de estratégia, tanto faz o nome. O importante é você conseguir colocar a quantidade de pontos ou tiques que o ativo vai se movimentar. Então, quando eu coloquei ali, ele já foi 100 pontos para cima, 100 pontos para baixo. Ou 50 para cima, 50 para baixo, eu não me lembro. Para isso, você vem aqui e você coloca a quantidade de gain e de loss que você quer. Então, a partir do momento que você colocar, se o meu valor de gain e de loss tiver o mesmo, quer dizer que tá para cima tá a mesma coisa, para baixo tá a mesma coisa. Então, ele tem o mesmo loss para o mesmo objetivo de gain. Então, eu vou colocar aqui como 50 tiques, vai. Aqui em cima você consegue ver que está escrito aqui em tiques, que significa um tique no mini índice, ele equivale a 5 pontos. Um tique no mini dólar equivale a meio ponto. Então, se eu estiver colocando 50 tiques, quer dizer que vai ter um valor de 250 pontos. Beleza, é neutro. Coloco ali e vou em OK aqui na parte direita. Ok. A estratégia OCO foi modificada. Deseja salvar? Sim. Ok. E beleza. Então, aqui ele já vem aqui com o meu nome de estratégia e eu vou fazer aqui uma compra. Vou fazer uma compra. Então, automaticamente, só arrastando aqui o meu gráfico, ele já foi com 250 pontos de stop, 250 pontos de alvo. Mais uma vez, eu consigo modificar quando eu quiser. Vou cancelar as ordens, mas não serve simplesmente para você comprar a mercado. Se você quiser, por exemplo, putz, eu sinto que o meu ativo, ó, o que ele fez aqui? Vou fazer uma suposição, tá? O meu ativo, ele fez uma barra bonita vendedora, fez uma barra mais ou menos vendedora, depois ele fez uma outra barra bonita vendedora. Aqui, ele fez uma barra compradora, que ele tá dando um respiro. Mas eu acredito que, a partir desse momento aqui, se meu ativo ele vier para cá, se ele romper essa parte aqui de baixo, eu acredito que ele vai retomar força vendedora. Então, eu vou deixar uma ordem ali programada para quando ele atingir aquele ponto, ele ser efetivado. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente, ou eu coloco comprar a mercado, vender a mercado, e aqui em cima eu coloco no preço, que eu quero que a ordem vá, ou eu simplesmente aperto o Shift aqui, para compra, eu quero uma venda, aperto o Alt e vou colocar aqui, ó. Clico com o meu mouse e solto o meu Alt. Então, quando o ativo ele bater nessa região aqui, ele vai ativar a minha venda. Qual que vai ser o meu stop? Meu stop eu vou colocar acima aqui desse topinho anterior. Então, eu vou arrastar o meu stop e deixar ele aqui. E já vou deixar minha ordem de alvo lá para baixo. Então, 355 pontos, vou deixar aqui como 355 pontos. Você consegue ver que até as cores que ele ficou aqui, ficaram cores diferentes. Tá vendo que ele ficou meio desbotado? Umas cores meio desbotadas? Quer dizer que a sua ordem ainda não foi efetivada, então ele não ativou aquelas ordens. E não se preocupa. Por exemplo, o ativo está se mexendo. Se ele chegar nesse ponto aqui, ele não vai ativar a sua ordem de compra, por exemplo, porque daí vai fazer o inverso do que você estava pensando. Não, ele só vai executar a ordem a partir do momento que ele vier no seu ponto de entrada, e daí depois sim vai estar valendo a sua ordem de stop e a sua ordem de alvo, tá? Então não tem problema de você já deixar ali pendurada uma ordem e sem querer ele bater. Ele não vai bater quer dizer, se o ativo chegar e atingir o seu stop ou o seu alvo antes, ele não vai entrar com uma ordem inversa. Então, pode ficar tranquilo que isso não acontece. Então, beleza. Essa aqui foi a minha edição.
Ah, mas eu opero com 10 contratos. Eu quero fazer 2 saídas. Em vez de eu sair uma vez só na minha realização, eu quero colocar 2 alvos ali. Consigo fazer? Consigo fazer. Vou aqui na minha ordem, na minha engrenagem, vou editar a minha ordem Joana. Então, aqui ele está como um alvo e uma saída. Para eu colocar mais ordens de saída, eu simplesmente coloco aqui nesse maisinho. Então, eu vou colocar 2 vezes nesse maisinho. Então, o meu stop que eu quero, que é o meu loss, eu quero que todos fiquem com a mesma quantidade. Então, 50, 50, 50. Beleza? Porque a partir do momento que ele chegar naquela região, vai parar de fazer sentido, então o meu stop tem que ser geral. Ok. O meu stop tem que ser geral. Mas os meus alvos, eu quero sair com 3 alvos diferentes, vai. Então, eu quero sair com um alvo de 30 pontos, um alvo de 50 pontos e um outro alvo de 100 pontos. Posso fazer? Posso, vamos ver quanto que fica. 100 pontos não, perdão, ticks, né? Que equivale aí a vezes 5 pontos. Ok, foi modificado, deseja salvar? Sim. Então, deixa eu cancelar as minhas ordens e zerar para tirar essas ordens aqui do gráfico. E eu vou entrar aqui com 10 contratos. Vou entrar e vou colocar uma ordem aqui agora de compra. Comprei 10 contratos. Tá vendo a quantidade de ordens que ele já apareceu? Ele já apareceu aqui. Meu stop de 250 pontos com todos os meus contratos que eu entrei nessa operação, ou seja, só tenho um ponto de saída caso dê errado, mas para alvos eu tenho agora um alvo aqui de 150 pontos, que foi aqueles 30 ticks que eu coloquei, 250 pontos, que são aqueles 50 ticks que eu coloquei, e ele tem uma saída aqui também com 500 pontos, que foram os 100 ticks que eu coloquei para sair no caso do mini índice. Então, o seu ativo, ele vai, quando ele bater aqui, ele chegar nesse ponto aqui, ele vai realizar parcialmente, então 3 contratos, você vai colocar esse lucro no bolso, e ele vai continuar com 7 contratos, que é os contratos restantes. Quando ele atingir esse patamar aqui, outros 4 contratos ele vai realizar e vai colocar o seu lucro ali no bolso, você vai continuar pendurado com 3 contratos. Quando ele atingir aqui essa marca de 500 pontos, esses últimos 3 contratos vão ser realizados e você vai colocar o lucro no bolso. Daí sim, finaliza a sua operação por completo. Você não tem nenhum contrato aberto nessa operação, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa que facilita bastante, é uma coisa bem simples de se fazer. Deixa eu zerar, tá? Quando eu zero, ele já sai todas as ordens, então isso é uma coisa, é uma facilidade. Quando eu coloco a ordem manual, a ordem de entrada, o meu stop, o meu alvo, eu tenho que cancelar ordens e zerar. Se eu zero, ele só vai zerar a ordem que foi realizada. O meu stop, ele vai continuar lá. Então, se o meu ativo for e bater naquele preço e eu tiver feito manualmente, sem utilizar nenhuma estratégia, ele vai entrar. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um contrato de novo, vou colocar aqui nenhuma estratégia, vou fazer uma compra, certo? Vou fazer uma compra. Aqui, em cima, vou colocar o meu alvo, que é a minha venda, e aqui embaixo eu vou colocar bem curtinho também um alvo, que é a minha venda, certo? Coloquei aqui essa minha ordem. Vou zerar. Olha o que acontece. As minhas ordens que eu coloquei sem utilizar a estratégia, elas ainda ficam lá. Então, às vezes, acontece, principalmente com iniciantes, você acha que você zerou sua operação porque não tem nada aberto. Mas se o preço chegar ali no meu nível de 121,060 ou 121,205, ele vai realizar aquela ordem ali e daí você vai ficar vendido no caso. Então, presta atenção que você tem que zerar e depois cancelar ordens e zerar, porque essas ordens ali são ordens que ainda estão valendo. Então, você tem que prestar atenção para não ficar nenhuma ordem aparecendo ali no gráfico, tá? Então, por isso que também a edição de estratégia, você colocar alguma estratégia aqui, funciona legal para isso. Então, eu tenho algumas aqui que eu utilizo. Então, por exemplo, eu deixo 1 para 1, que é quando eu quero entrar, e já tem 1 para 1 quando eu entro com um contrato só. Então, daí eu simplesmente arrasto e coloco no meu alvo e no meu stop que eu quiser. No meu 2 para 1, ou seja, o que significa 2 para 1? Significa que eu vou ter um risco de 100 pontos,
mas a minha realização, o meu alvo é de 200 pontos. Então, isso facilita para você que tem, por exemplo, uma taxa de acerto baixa, sei lá, uma taxa de acerto aí de 40%, então 40% das operações que você faz, você acerta, isso é uma taxa um pouco baixa, é menos do que 50%, é menos do que a metade. Mas para você compensar isso, cada operação que você fizer, você pode colocar um alvo bem maior e um risco, um alvo bem maior para um risco menor. Então, isso acaba equivalendo e no final você vai sair positivo aí da sua operação, das suas operações. O seu saldo vai ser um saldo positivo. Tenho também aqui a estratégia de scalp, que eu utilizo para dólar e para índice, mas eu não utilizo muito não, tá? Por exemplo, se eu compro a mercado, é 50 pontos. É raro eu utilizar, normalmente é só para rompimentos, ou quando eu vejo que o movimento está sendo um movimento rápido, está tendo alguma puxada, alguma notícia, alguma coisa, eu entro só para embolsar esses 50 pontinhos, mas não é uma coisa que eu faço, não tenho nenhum setup especial aí para scalp, tá? É mais quando eu vejo que está tendo algum movimento que está com bastante volatilidade, eu entro aí para pegar essa volatilidade. E aqui eu deixo finalmente as minhas ordens. Então, normalmente eu entro com 4 contratos. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em comprar, ele entra 200 pontos de stop para 150 de realização, 200, 250 e 400. Então, no final, a minha soma, eu acabo ganhando um pouquinho mais do que se eu perder na operação, tá? Não é muito, eu acho que dá uns 50 pontos a mais. Aqui, ó, 100, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Eu acho que vai dar mais ou menos a mesma coisa. Mas quando eu faço isso daqui, dá certo. Por que eu faço esse tipo de estratégia? Porque eu acabo ganhando num curto intervalo de tempo, então, uma pequena movimentação, numa movimentação um pouquinho maior, numa movimentação um pouquinho mais longa e numa movimentação super longa. Então, normalmente eu deixo sempre um contrato aqui para o ativo poder andar bastante, e daí eu vou simplesmente movendo o meu stop cada vez mais para longe do meu ponto de entrada. Então, é uma estratégia que tem dado certo para mim, principalmente no período da manhã, até 1 hora, 2 horas. No período da tarde não dá certo, porque o ativo ele tem uma movimentação muito pequena, então ele anda poucos pontos. Então, ele acaba nem pegando ali, por exemplo, meus 150 pontos. Então, você tem que testar, tem que colocar a estratégia de acordo com o horário que você vai operar também, ou ativo, o dólar se movimenta de um jeito, o índice se movimenta de outro, e você vai testando para ver o que se adequa melhor. Lembrando, sempre testem estratégias novas, qualquer coisa que você for testar, um setup novo, na conta de simulação. Não vá para a conta real para fazer testes, tá? Conta real é depois que você já tem definido o seu risco, o retorno, a estratégia que você vai utilizar, qual que é seu operacional. Você tem tudo isso certinho? Tá bonitinho? Já sabe qual que é o maior valor de stop que você pode tomar? Já sabe qual que é o valor do ganho que você quer, da sua meta diária, sua meta semanal, sua meta mensal? Sabe tudo isso? Daí sim você vai para a conta real. Porque senão corre o risco de você perder dinheiro e, né? Mas enfim, acontece com todo mundo, tá? Então, é só uma dica bem grande aí que eu dou para vocês. Então, basicamente é isso. Deixa eu só mostrar aqui como que tá essa minha edição, deixa eu zerar, como que tá essa minha edição para deixar daquele jeito. Então, aqui, por exemplo, no meu índice, ó, eu deixo o meu loss como 40 ticks e o meu gain eu coloco em 30, 40, 50 e 80 ticks. Lembrando que funciona bem no meu operacional. Se você quiser, você pode copiar, mas testa aí com o seu operacional e vê se dá certo. No dólar, basicamente, eu deixo um loss de 20 ticks, que equivale a 10 pontos, e eu deixo com 10 ticks, 20, 40 e 60, ou seja, eu saio com 5 pontos, 10 pontos, 20 pontos e 30 pontos, tá? Das minhas operações é a mesma coisa. Então, essa daqui é a minha edição de estratégia, tá? Então, eu acho que é isso, deu para explicar um pouquinho. Se você tiver dúvidas, deixa seu comentário, manda mensagem, pode ser pelo Instagram, pode ser aqui pelo YouTube, vê o que você tá com dúvida aí, que eu tento te ajudar da melhor maneira. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, que é importante para mais pessoas talvez poderem ver esse vídeo, esse conteúdo. E é isso. Até mais, beijão e tchau, tchau.